Então, aparentemente, o Baca tá no Brasil, né? Resolveu sair ali daquele ambiente cyberpunk e veio aqui pra distopia tropical. Vamos ver então como é que tá sendo esse retorno aí do menino pra cá? Bora? Bora! Aqui no Brasil, como vocês podem ver. Vim visitar a família, né? Os caralho. Agora eu tô de férias lá no Japão. Ó o computador gamer, hein? PC gamer. Passar um tempinho aqui. Quem tava me acompanhando aí nas lives, aí nos bagulhos, já tava ligado que eu ia vir pra cá. E enquanto tô aqui, vou aproveitar pra tentar fazer umas caminhadas aqui, né? Pelo Brasil. Tentar fazer live até ser assaltado. Nossa, tá maluco. Assim, né? Os bagulho normal. E hoje eu vou fazer o primeiro vídeo. Lógico que eu vou ter que andar lá pela Liberdade, né? Porque afinal de contas, o canal sobre o Japão, né? Não teria cabimento eu vir pra São Paulo e não fazer um vídeo na Liberdade, né? Enquanto estiver... Nossa, velho, eu não andaria com a câmera gravando assim, nem fudendo, velho. Tá maluco. Cara, a situação de São Paulo tá uma calamidade, velho. Nossa, situação social do Brasil como um todo, né? Mas, nossa, aqui no centro de São Paulo, nossa, tá impraticável. Andando lá, vou falar um pouco sobre as diferenças, né? Um pouco assim de Brasil e Japão, a minha percepção, minha opinião, né? Sobre questões políticas, econômicas, né? Relacionadas ali ao Brasil e ao Japão. Lembrando sempre que é só a minha opinião, que eu não sou nenhum especialista em porra nenhuma. Mas eu gosto de falar na internet, eu ganho dinheiro com isso. Passar pelos meus bequinhos lá, vou passar lá no o Beco dos Aflitos, tá ligado? Que fica lá na Liberdade, lá onde tem a Capela dos Aflitos. Eu gosto de ir lá. Tirar umas fotos também, depois eu... Porra, na Liberdade tem uns lugares que vem uns tempurá de camarão que é, ó... Apesar de eu achar que é um lugar bem super caro para consumir várias coisas. Várias coisas. E é só pelo fetiche de ter as lampadinhas, pá. Eu posto no Insta. E é isso, mano. Vamos lá. Olha a diferença, velho. This represents more Brazil than soccer and samba. Bom. Tô aqui nos meus bequinhos do Brasil. Finalmente. Esse aqui é o meu beco preferido aqui da Liberdade. Já conheci esse beco antes de ir pro Japão. E agora eu voltei. Botaram um portãozinho nele. Mas ainda dá pra entrar. E agora eu vou me acabar aqui, né? Porque agora eu tenho as câmeras boas. Vou tirar bastante fotos, caralho, tudo. Mas... enfim... Quem me acompanha já tá ligado, né? Eu já vinha falando faz tempo que eu vim aqui pro Brasil passar as férias, né? Tô de férias lá do meu trabalho no Japão. Vim pra cá ver a família, os caras, tudo. E essa é a primeira vez, né, que eu venho pro Brasil depois que eu fui pro Japão, né? Pra quem não sabe, eu passei minha vida toda no Brasil, né? Eu fui pro Japão só em 2020. Ah, então ele mora recentemente. É recente mais ou menos, né? Uns 3 anos. Então eu tô lá há 3 anos mais ou menos. E... eu nunca tinha saído do Brasil antes, nunca tinha saído de São Paulo antes, né? Então, essa é a primeira vez que eu volto, né, pra cá e eu tenho, assim, tenho algo pra comparar, né? Tenho algo pra comparar. Então, tá sendo interessante, tá ligado? Ver as diferenças, assim, ver o que eu sinto, né? O que eu mais sinto de diferença aqui tá sendo principalmente em relação à conveniência, né? Sempre falei isso, acho que o que mais me chama a atenção no Japão é a conveniência, né? Tanto de transporte pra se locomover pela cidade, quanto a loja de conveniência, né, as máquinas de bebida na rua, né, são coisas que eu tô sentindo mais falta, mas de resto... Nossa, é bizarro isso, né, ter maquininhas de bebida espalhada pela cidade, velho. Eu já acho bizarro ter isso no metrô, aqui no metrô tem. Aí você tá com vontade de tomar uma coca, você tem que pagar 6, 7 reais pra tomar uma coquinha. Por enquanto tá bem legal, o clima daqui do Brasil me agrada mais do que o do Japão, né, no começo a gente acha legal no Japão ter as estações do ano todas certinhas, né? Primavera, verão, outono, inverno, mas depois também começa a encher o saco porque o verão é muito, muito quente e o inverno é muito, muito frio, tá ligado? Tá louco. Gosto mais aqui do clima de São Paulo, que amanhece nublado, tá frio, aí daqui umas 3 horas vai tá sol, um calor do cacete, aí 2h30 da tarde vai chover, às 4 horas vai desabrochar as flores, às 5h30 vai morrer tudo de novo e anoitece. E todo dia é isso. Todo dia. Todo dia é isso. Todo dia. Põe casaco, tira casaco. Põe casaco, tira casaco. Põe casaco, tira casaco. Então, chegou. Pô, é bom demais. A imunidade vai, ó.
A imunidade fica, ó. Uma hora também que você começa até a ficar de saco cheio disso aí, você acaba preferindo esse clima mais homogêneo que tem aqui no Brasil, tá ligado? Mas aí também é questão de costume, né? Também já me acostumei com o clima lá do Japão, mesmo no verão, que chega ali 40, 40. Cara, o lugar mais frio que eu já fui na vida foi quando eu viajei com os meus pais para os Estados Unidos. Revelado! Em 2014. Bomba, bomba, bomba! Comunista e vai para os Estados Unidos? Pois é, você vê que loucura. Cara, lá a gente foi em fevereiro de 2014. É, exatamente, não, herdeiro, exatamente. É comunista e fala com o Mickey? Mas, mano, a temperatura mais gélida, mais embaçada que eu peguei na vida foi lá em Nova York, nevasca. Cara, fazia... O dia mais frio que a gente pegou lá era um dia que não tinha uma nuvem no céu. Não tinha uma nuvenzinha no céu. Fazia menos 15 graus. O céu limpo. Limpo. Menos 15 limpo. Cara, menos 15 é muito frio. É muito. Gente, é muito frio. O vento passa e rasga. É horrível. Horrível. Eu tô viciado em assistir vídeo de pessoas morando em lugares que faz menos 40, menos 50. Eu tô adorando. As pessoas tomam banho com gelo descongelando. Não, não dá, pô. Tá maluco. Yakutsk. Isso aí. Lá mesmo. Nem mais, nem menos. 0 grau tá ótimo. 32 graus, também já tô começando a me acostumar, tá ligado? Gente, 0 grau é a temperatura perfeita. Nem muito, nem pouco. O equilíbrio. Mas... fora isso, né, lógico, tem diversas questões de segurança, né, as ruas limpas, né, aqui no Brasil. Não é nem tanto questão, às vezes, lógico, tem muita sujeira aqui no Brasil, né, mais do que no Japão, mas até mesmo questão do pavimento. 0 grau Kelvin? Não, aí é, pô, aí é... Pra quem não sabe, Kelvin é a medida de temperatura oficial do sistema internacional, né? Eu acho que o 0 Kelvin é menos 273 graus centígrados. Ou, eu não sei se eles estão falando do Kelvin ou do MC Kelvin. Qualquer uma das duas respostas pra mim tá boa. Né, ser novo, lá no Japão dá a impressão que tudo é sempre muito novo. Acho que eles recapiam, né, as ruas com mais frequência. Nos Estados Unidos a temperatura não era menos 15 graus centígrados, era Fahrenheit, né? Frequência do que aqui no Brasil. Ai, eu vou usar um sistema diferente de todo mundo, né? Não dá pra entender nada. Então, a cidade lá, né, tem um aspecto mais bonito, né, no geral, assim, né, mais... 0 Kelvin é o zero absoluto. É impossível ser mais frio que isso. Tu nunca foi pra Santa Catarina no inverno? Hã? Nunca foi. Nunca foi pra São Joaquim. Lá neva. Tem cuidada do que aqui no Brasil, né? Mas quando a gente fala sobre essas diferenças, né, entre o Brasil e o Japão, inclusive vendo meus próprios vídeos mesmo, a galera vê eu andando lá e fica comentando, nossa, né, como o Brasil é atrasado e não sei o quê. Se a gente tivesse um governo decente, né, a gente poderia ser diferente, os caralho. E eu acho isso interessante, né? Eu acho interessante como a gente sempre tende a ir pra esse lado, né? De achar, assim, que se o Brasil não é tão bom quanto o Japão, por exemplo, é porque a gente não tem políticos decentes, tá ligado? A gente não tem políticos que consigam transformar o Brasil num Japão, né? E... Caralho, Baca, sai do meio da rua! É interessante falar sobre isso, né? Porque lógico que a política brasileira é um desastre, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ao imaginar que a política seria o único fator a fazer do Japão o que ele é, ou fazer da Alemanha o que ela é, ou dos Estados Unidos o que ele é, né? A política é um fator importante, lógico, né? Política no sentido de governo, né? Mas é lógico que esses países, eles têm diversos outros motivos pelos quais eles são tão ricos e tão desenvolvidos, né? Chamado colonialismo. E é muito interessante mesmo quando você para pra pensar, né? E você pega os países, alguns pelo menos, né, dos países mais desenvolvidos, mais ricos do mundo, eles estão sempre envolvidos em conflitos geopolíticos, sempre envolvidos em guerras, né, envolvidos em colonização durante a história, né? Muitos deles enriqueceram às custas da colonização.
O próprio Japão é um caso muito sintomático disso, né? Sobretudo a partir da era Meiji, do processo de industrialização, o Japão se torna a grande potência imperialista do Extremo Oriente. Na Segunda Guerra Mundial isso fica mais evidente ainda, né? Vai invadir a Manchúria em 35, a Península da Coreia, vai ocupar regiões da Indochina. É uma posição muito imperialista por parte do Japão, né? É um negócio sinistro, assim, né? E como existe uma perspectiva também por parte da sociedade japonesa muito eugênica de muitas coisas, né? Tanto que no último vídeo que a gente viu lá, que ele fala das maids, o Baka comenta, né, que as mulheres que têm ascendências que não são japonesas, né, estrangeiras e tal, ganham menos pelas relações de trabalho. Porque existe essa percepção e essa valorização de um ideário específico de aparência, né, de hereditariedade japonesa, sei lá, qualquer coisa assim. E o Brasil foi um país colonizado, né? E até por isso a nossa economia se desenvolveu na base de bens manufaturados, né? A gente não se industrializou tanto quanto poderia, justamente porque a gente... Na base da importação de bens manufaturados, né? Da colocação do Brasil numa relação de periferia dentro do desenvolvimento do capitalismo. Porque vamos lembrar, gente... Bora lembrar, o capitalismo é um sistema global. Bom, ele é um sistema global que opera a partir da colocação dos agentes tal qual eles se encontram na atualidade, né? Então, não tem como existir capitalismo sem existir periferia do capitalismo, que torna, mais uma vez pra gente, o conceito de imperialismo do Lenin, importante de ser lembrado, não como uma política de Estado, mas como um estágio de desenvolvimento do próprio capitalismo. Provém dessa economia de colônia, né? Então, desde lá de trás as coisas elas já acarretam no que é hoje, né? Então, mas acho que vale só relembrar para reforçar o aspecto do que o Baka está trazendo, e em um certo sentido ele tem razão, essa economia colonial é uma economia colonial que é imposta, tá bom? Ela é forçosamente colocada dentro das dinâmicas sociais presentes. É um pouco de ingenuidade a gente achar que um governo, né, um presidente ou um político, né, pudesse simplesmente estalar os dedos e transformar o Brasil num país tão bom quanto o Japão ou, sei lá, uma outra potência de primeiro mundo, né? E isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Não tem como a gente acreditar que um político, seja ele qual for, né, independente de ideologia política nem nada disso, né? Não tem por que a gente acreditar que um político seria capaz de, em 4 anos, resolver 500 anos de problemas acumulados que o Brasil tem, né? Essa é a grande realidade, tá ligado? Então é um processo demorado, né? Um processo lento. Fora que é um processo que esbarra na própria forma como o Estado brasileiro está construído, né? Como ele está constituído, nas suas formas mais minuciosas de poder. Então, o processo eleitoral, ele é importante, né? Para disputar espaço, parará, piriri, pororó, mas é o que o Baka também fala, a gente não pode se iludir porque a própria estrutura do Estado democrático de direito foi pensada para ser falha desse jeito, né? Na verdade, ela não é uma falha, ela é um sucesso. É que ela é um sucesso para os grupos da classe dominante que ganham seus recursos e sua vida a partir disso. E que a gente não consegue dar andamento aqui no Brasil, principalmente por conta da ausência de políticas de Estado eficientes, né? Políticas de Estado, que eu digo, né, são essas políticas assim que transcendem o ideal do governo, né? São políticas que focam ali realmente no desenvolvimento da nação e que podem realmente mudar a posição geopolítica de um país, né, no cenário global. Porque isso falta no Brasil, né? A gente vê que no Brasil os governos eles focam geralmente em medidas paliativas, né? Medidas de retorno rápido, né? Que tragam ali alguma melhora, uma melhora momentânea ali na vida das pessoas. Porque o foco do governo... Aí, passar do lado do caminhão, Baka, tá de sacanagem. É geralmente a reeleição, né? E não necessariamente a melhora do país, né? Isso é muito interessante, né? É porque o país, né, em termos abstratos, ele não existe mesmo, né? Ele existe enquanto um produto das relações sociais. Então, essas medidas paliativas de curto prazo, elas são importantes para poder desafogar pessoas que estão muito afundadas ali numa condição de pobreza gigantesca, né? Mas elas acabam se tornando muito mais como uma moeda de troca do que como uma política pública isolada, né? Então,
Não adianta nada a gente falar sobre o processo de distribuição de renda, por exemplo, se a gente não tem também um processo que acompanha a valorização do trabalho, a industrialização. Porque, parar para pensar, quem era a favor da renda básica universal, por exemplo, né, como um ganho de dinheiro para evitar que as pessoas caiam na miséria, não é uma política de esquerda, isso não é uma política social-democrata. Quem era a favor da renda básica universal era ninguém mais, ninguém menos que o senhor Milton Friedman. Milton Friedman, um dos grandes teóricos neoliberais. Os governos aqui no Brasil, eles focam muito na perpetuação. Porque aí, a partir, né, da perpetuação dessa ajuda econômica básica, você consegue amenizar, né, apaziguar os conflitos de classe que vão existir entre esses grupos, né, entre os trabalhadores e os detentores dos meios de produção, para que você evite conflitos sociais. Então, a renda básica universal, diferente do que muita gente acha, ela não é um programa político de esquerda, é um programa político da direita. Né? Ela é um programa político neoliberal. E ela existe para poder não questionar as estruturas básicas em que a organização capitalista se encontra. Exatamente. Renda básica para não dar mais nenhum serviço básico. Exatamente. E aí você, com essa renda básica, pode pagar por todos os serviços voucherizados, privatizados, que vão estar operando dentro da lógica do Estado. Né? Você tira do Estado e bota no bolso da iniciativa privada. Exatamente. É manutenção do capitalismo, claro. Manutenção do capitalismo. E o seu aprofundamento é o processo de mercantilização de todos os serviços. Serviços não, né? Olha só que interessante, até o uso dessa palavra. Porque educação, saúde e transporte não são serviços. São direitos, não serviços. Olha só como até as palavras fazem diferença. A atuação do cargo, né? Mais do que, de fato, na melhora do país. Porque tem muito essa preocupação de que, se eu começar um projeto de longo prazo, né, que ultrapasse os 4 anos de um mandato, pode ser que o mérito até por esse projeto, se ele der certo lá na frente, pode ser que esse mérito fique para o meu sucessor, né? E o meu sucessor, muitas vezes, é um inimigo político, né? Eu acho que isso resulta de uma polarização muito grande da política brasileira, né? Não sei. Não sei se eu concordo, não. Os políticos brasileiros, os partidos políticos, eles não... Sim, o Eduardo Suplicy é um cara que historicamente defende a renda básica universal, e aí é muito bonitinho, né, muito fofo, parará, blá, blá, mas ninguém leva em consideração esse aspecto, né, que a renda básica universal é uma proposta do Friedman, do Milton Friedman. Se vem como parte de um mesmo sistema, né? Eles não trabalham juntos, eles se veem como rivais, e eles veem as políticas uns dos outros como as políticas rivais, né? Então é muito difícil você ver aqui no Brasil uma política de Estado, né, que de fato transcenda os 4 anos de um governo e que se perpetue por décadas, às vezes, né, para realmente mudar a infraestrutura do país e realmente fazer com que o Brasil consiga se posicionar de uma forma mais relevante no cenário global, né? Porque é isso que falta, na minha opinião, pelo menos, né? Esse é o grande abismo entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, né? Eu acho que essa percepção é uma percepção muito do senso comum mesmo, né? A gente achar que o problema do Brasil é a continuidade da realização de políticas públicas específicas por um tempo duradouro, né? Quando, na realidade, acho que essa ideia de uma política pública que ultrapasse os 4 anos, né, ou uma iniciativa que ultrapasse o tempo de gestação de um mandato, ela geralmente vem como fruto de uma reivindicação da classe trabalhadora, com uma reivindicação e com uma mobilização por parte desse grupo. Então, dificilmente uma política de Estado, né, uma política que advém das forças políticas dominantes, hegemônicas naquele momento histórico, vai se continuar, né, vai dar continuidade a essa política de forma natural. Né? É muito mais pelo advento da pressão popular do que por qualquer outra coisa. É ilusório esperar outra coisa da política institucional brasileira além disso. Um ajuste entre as classes dominantes e que a gente vê que, historicamente, caminham cada vez mais para a direita conforme a burguesia vai avançando com as suas pautas. E justamente por haver esse conflito, essa polarização na política, a gente acaba vendo os partidos políticos focando só em medidas paliativas, medidas rápidas que tragam ali uma melhora momentânea. E isso está para além dessa polarização, né? Isso está para além dessa questão de entender a política brasileira como uma disputa entre 2 agentes que são antagônicos, que representam interesses absolutamente antagônicos. Eu acho que não.
Não, dentro da política burguesa a gente tem hoje poucos partidos que representam de fato interesses antagônicos aos interesses da classe dominante, que são os interesses da burguesia. Tem poucos. Então esse antagonismo aí é o que faz com que haja essa necessidade de medidas paliativas, né, de medidas e de políticas públicas para poder amenizar a luta de classes. Momentânea na vida das pessoas só para elas sentirem que o negócio está melhorando e votarem de novo, né, na reeleição do político. E depois essa política não vai pra frente, né? Olha lá Enfim, essas políticas... Caralho, meteram o salsicha... chinês? Japonês? Não sei. Caralho. As paliativas, essas medidas paliativas não são suficientes Coroçal ali do lado para fazer o país se desenvolver, né? E isso é muito interessante porque hoje a gente vê a China, por exemplo, né? Que é a segunda maior economia do mundo hoje, né? E tem muita gente que critica a China... falando sobre a falta de liberdade, a falta de democracia, né, na China, que é governada pelo Partido Comunista, né? Só para deixar claro, a China não é governada 100% pelo Partido Comunista. Quer dizer, o Comitê Central é do Partido Comunista totalmente, né? As decisões mais importantes é do PC chinês. Mas tem outros 7 partidos na política chinesa. Bom? Só para lembrar aí. Mas a gente tem que reconhecer, lógico, né, que o fato da China ser governada por um único partido é o que garante, né, esse alinhamento das políticas de Estado, né? E eles conseguem fazer projetos de longo prazo, né, que se perpetuam por décadas às vezes e que vão acarretando no desenvolvimento super rápido, né, na industrialização super rápida que a gente vê da China, que foi muito mais rápida do que diversos outros países aí que tiveram esse problema assim de... Não é uma questão de disputa política, né? Não é uma questão de partidos que se revezam no poder e que se conflituam, e aí a partir desse conflito existe um entrave do desenvolvimento de política pública. A China conseguiu se desenvolver da forma como conseguiu se desenvolver porque teve uma revolução socialista, porque teve um processo de formação cidadã, que teve um processo de formação ideológico do corpo social chinês, porque teve uma vitória da classe trabalhadora frente às grandes forças de exploração que existiram antes na China. Então não é só a questão do partido único. Porque a gente parar para pensar, né, por exemplo, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são governados basicamente por 2 partidos, né? O republicano e o democrata. E não é o fato de existirem poucos partidos que promoveu o desenvolvimento daquele país. Não é isso que promoveu aquele desenvolvimento. Promoveu o desenvolvimento dos Estados Unidos foi a exploração da classe trabalhadora, o envolvimento em guerra interimperialista, o colonialismo e tudo mais. Se essa ideia do partido único para viabilizar a industrialização fosse realmente verdadeiro, né, ou se tivesse algum lastro por si só, né, então era só fechar aqui e tá tudo bem. E não, né, não é só o fato de ser governado pelo Partido Comunista, é pelo fato de que houve uma revolução social que alterou as prioridades, que alterou o modo de produção que existia na China. Essa dificuldade do alinhamento das políticas de Estado, né? Isso é muito interessante porque se a gente pega o Japão, por exemplo, né, que é um país teoricamente democrático, né? Eles têm as eleições deles lá, não sei se também é de 4 em 4 anos e tudo mais, mas se você vê, desde o final da Segunda Guerra, o Japão também vem sendo governado praticamente por um único partido, né, que é o PLD, o Partido Liberal Democrata, que é um partido ultraconservador de direita, né? O Partido Comunista Japonês foi brutalmente caçado depois da Segunda Guerra Mundial. Brutalmente, assim como todas as organizações comunistas de lá para cá, sobretudo nas áreas próximas de influência mais direta dos Estados Unidos da América, né? E aí lembrar que o plano de Colombo, por exemplo, que os Estados Unidos vão conceder para o Japão, é um plano que só consegue ser viabilizado porque todas as forças antagônicas da política japonesa já estavam neutralizadas em 1945, 46. E desde o final da Segunda Guerra tiveram pouquíssimas vezes, acho que foi só assim, um curto período de tempo ali entre o fim dos anos 90 e os anos 2000, que o PLD não ganhou as eleições, né? Que o Japão foi governado pela oposição. Mas no geral, o Japão vem sendo governado há mais de 70 anos por um único partido político também. Então não é muito diferente, né, da situação da China, por exemplo, né, que é governada também por um único partido, né, apesar de... É completamente diferente. Completamente diferente, porque não é o lance do partido único. É qual que é o aspecto ideológico que cerca as práticas e o desenvolvimento teórico daquele partido.
Então, tipo, por exemplo, se o PSDB governasse o Brasil, né, para sempre, por exemplo, isso significaria um melhor desenvolvimento das forças produtivas? Não, porque a burguesia brasileira não está preocupada em industrializar o Brasil, não está preocupada em desenvolver o capitalismo no Brasil, como se o Brasil não fosse capitalista. O Brasil é plenamente capitalista. A questão fundamental é que ele é capitalista dentro do lugar da periferia do capitalismo. Então, a burguesia brasileira está muito bem, obrigado, com a situação como está agora, uma economia financeirizada, do agronegócio, etc e tal, né? Então, não é necessariamente o fato de existir um partido ali. E essa prática do partido, ela vem a partir da própria forma ideológica com que ele se articula, né? Então, o Japão é governado ali pelo PLD, né? O liberal-democrata, democrata-liberal que ele falou. E aí você tem toda uma política de Estado que cria certas relações sociais, de trabalho, e que geram suas consequências, né? Então, por exemplo, cada vez mais um processo de aumento da desigualdade no Japão, aumento da carga de trabalho, você tem um processo de xenofobia muito grande, e assim por diante, né? De ser uma democracia e de haverem eleições no Japão, é sempre o mesmo partido que se perpetua. E é essa perpetuação que também garante as políticas de Estado, né? A eficiência ali em projetos de longo prazo, né? Que não existe essa divergência entre partidos políticos diferentes, né, que discordam das políticas um do outro e que não dão continuidade a nada, né, como acontece aqui no Brasil, por exemplo. Então, assim... eu acho que no caso do Brasil, a gente ainda tem essa questão de dar continuidade, tem uma questão ainda pior, né, porque a gente vê que como a direita vem avançando muito nos últimos anos, isso acaba colocando boa parte da esquerda institucional num discurso profundamente domesticado de política. Um discurso em que as práticas políticas do PT parecem práticas políticas liberais. Não é à toa que o Haddad está aí sendo elogiado pelo Paulo Guedes, está aí sendo elogiado pelo João Dória. Então eu acho que tem muito mais a ver com o caráter político dessas relações do que com qualquer outra coisa. E a gente vê que o PT tem caminhado cada vez mais à direita em vários aspectos, em outros não, mas em vários aspectos sim. E isso é fruto justamente dessa domesticação do discurso, né? Não que, enfim, essa domesticação seja algo de agora. O livro lá do Caio Andrade sobre a Contra-Reforma do Ensino Médio, publicado pela editora Lutas Anticapital, eu vou pedir para a Jo colocar ele aqui em algum lugar, fala muito bem como esse projeto, né, queria regresso, mas essa revisão político-ideológica do PT vem de muito tempo atrás. Não é de agora, né? Não são as condições de agora. Vem desde os anos 90, né? Não é um processo que aconteceu, ligado? Sim, é lógico que eu não tô falando que o Brasil deveria deixar de ser uma democracia, né? Lógico que não. O Brasil nunca foi uma democracia, né? Ele é uma democracia no caráter da democracia liberal burguesa, né? Mas é interessante como você vê que, às vezes, nesse caso, né, pelo menos, independe até mesmo. Não, e mesmo pra gente ver, né? Só a gente vê a história dos comunistas ao longo da história do Brasil. A gente vê a vida das pessoas, dos trabalhadores que moram nas periferias dos grandes centros urbanos, a vida dos camponeses. Para essas pessoas nunca existiu democracia, né? Nunca existiu e nunca vai existir. Democracia é uma coisa muito para além da possibilidade de representação política no parlamento. Não é democracia, né? Isso é representação. Mesmo de questão de ideal político, né? Porque tanto a China quanto o Japão, que têm seus ideais políticos, né, no espectro político completamente diferentes. Mano, olha o estado que tá a Praça da Liberdade, velho. As pessoas na condição de vida terrível, uma de direita, terrível, outra de terrível. esquerda. E mesmo assim os dois se desenvolvem, né? Se desenvolveram do decorrer da história em tempos diferentes, mas houve esse boom, né, econômico, esse boom de crescimento nos dois casos, né? Então você vê que quando... É que esse crescimento econômico tem que ser acompanhado por outras leituras de índices sociais, né? O Brasil cresceu 1% do PIB, 2% do PIB ano passado. E as pessoas estão passando fome pra caralho, né? Então, crescimento econômico nem sempre é bom, tá? Nem sempre é bom. As políticas... necessariamente, né? Estão alinhadas, né? As políticas de Estado estão alinhadas ali. Existe um progresso muito mais rápido, né? Que é uma coisa que a gente ainda não vê aqui no Brasil. Então, assim, mesmo mantendo a democracia, seria importante que houvesse essa conversa maior, né, entre as diferentes ideologias para que fossem implantadas políticas de Estado mais eficientes. Porque você vê, né? Aqui em São Paulo mesmo, né? Eu desde criança, tá ligado? Eu vi começar as obras do monotrilho aqui na Zona Sul, né?
E até hoje, eu passei aqui esses dias, né, que eu vim aqui pro Brasil agora, passei esses dias pelo monotrilho ali, e ela tá parada no mesmo, praticamente no mesmo estágio, tá ligado? O bagulho faz mais de 20 anos que a obra tá parada, né? Então, O monotrilho era para ter sido entregue em 2014. E aí a brisa da política burguesa é essa, né? Você mete lá os bagulho, constrói, deixa o negócio lá apodrecendo, porque você tá conseguindo evadir recurso com aquilo, e foda-se, né? Foda-se. você imagina um país, né, de dimensões continentais, que nem o Brasil, que dependeria de uma linha, né, de transporte rápido, né, como os trens bala, né, que tem no Japão e na China, por exemplo, né, que conseguiria interligar o Brasil inteiro, né, para facilitar o transporte, né, seria essencial num país do tamanho do Brasil. Mas como é que a gente pode vislumbrar esse tipo de projeto num país onde uma obra de um monotrilho municipal, né, de meia dúzia de estação demora 20 anos para ficar pronto, né? Não tem como vislumbrar isso sob o governo da burguesia. Mesma coisa, pô, por que a China conseguiu construir a linha de trem e o caralho, né? Os trem-bala lá que atravessa o país inteiro. Ou pelo menos a parte costeira do país inteiro. Porque o interesse político do Estado em construir aquilo é um interesse que está alinhado com as necessidades da classe trabalhadora chinesa. Com toda a sua dimensão econômica, com toda a sua dimensão social, com todo o seu aparato, né? Político, econômico. Como é que a gente pode imaginar que a gente conseguiria fazer uma linha ferroviária de trem-bala, né, interligando o Brasil inteiro? Então, esse tipo de projeto ele teria que perdurar, né? Não poderia acabar ou ficar abandonado com o fim de um mandato, né? Mas tem não algumas tem como. políticas de Essa Estado questão... que elas deviam transcender o governo, né? E serem assumidas por cada governante, né? Cada mandato deveria pegar e reassumir. O problema é quando o governo é só da burguesia, né? Que é o nosso caso. Então, e é tão ruim, né? É tão ruim que a gente comemora quando uma política básica de Estado é mantida e ela é boa para a classe trabalhadora em certo sentido, né? Mas é isso. Enquanto a gente não conseguir mudar o caráter político do Estado brasileiro, é muito difícil que a gente consiga criar essa continuidade com mais força e com mais presença. Pergunta de leigo, o Japão não é governado pela burguesia? É governado pela burguesia. Inclusive, se eu não me engano, o Japão é um império, é uma monarquia. Não me falha a memória. Eu acho que é uma monarquia, um império. Assumir e fazer as suas mudanças, suas melhoras, mas continuar com as políticas de Estado para que o Brasil pudesse se desenvolver ao longo do tempo, né? E não continuar estagnado, como sempre está, nesse estado de subdesenvolvimento, né? E para além de tudo isso, né, quando você pega ainda países como o Japão mesmo, né, que são países desenvolvidos, são países ricos, e hoje em dia já começam a enfrentar diversos problemas econômicos, diversos problemas sociais, que a gente fala aqui no meu canal de vez em quando, não são exclusividade do Japão, né? Tem diversos países desenvolvidos que passam por isso, a Coreia do Sul mesmo lá na Ásia enfrenta alguns problemas até mais graves do que o Japão, né? Na Itália também, diversos países da Europa enfrentam esses problemas também. Que são é o capitalismo, né? Fala, baixa taxa de natalidade, né, a estagnação da economia, que decorre principalmente, né, do desenvolvimento, né? Isso que é bizarro, tá ligado? Porque você vê, por exemplo, o Japão, que Eu acho que não decorre tanto assim do desenvolvimento, eu acho que decorre cada vez mais da forma como as condições de vida e de trabalho estão dispostas naquela sociedade, né? Claro, a tendência é, quanto mais a gente está inserido dentro da dinâmica de trabalho, né, e isso o crescimento dos países mostra ao longo do tempo, menos as pessoas vão ter filhos, né? E muitas vezes não só por uma questão de mudança cultural, né? Mas simplesmente por uma questão de não dá para sustentar, simples e objetivamente, assim, não dá para sustentar. Segundo, as pessoas passam muito mais tempo no trabalho e alteram a dinâmica da prioridade de vida, né? Então a prioridade da vida passa a ser o trabalho, né? A dinâmica do trabalho. E não a família, e não uma outra forma de vida que não seja essa. Eu acho que esse é um ponto fundamental para se pensar. E aí você acaba levando isso, e junto com outras contradições de como o capitalismo vai escalando, isso vai levando a um colapso, né, das condições de vida da classe trabalhadora, né? É um país rico, que tem uma distribuição de renda legal, né? E todo mundo consegue ter acesso à educação, né? As famílias conseguem colocar os filhos em boas escolas, as escolas oferecem uma educação de qualidade, os jovens conseguem ingressar em boas universidades, o Japão também tem algumas das melhores universidades do mundo, né? E aí isso acaba acarretando, né, num investimento muito forte em capital humano, né? Acaba que a população, né, japonesa é uma população extremamente qualificada, né? As pessoas são formadas em boas universidades e tudo mais. E aí é lógico, né? Com o pessoal se formando em boas universidades e tendo acesso a bons empregos, ninguém vai querer trabalhar em fábrica, né? Falta gente
para trabalhar no setor secundário da economia, né, no setor da indústria, porque esses trabalhos, né, em fábrica, além deles serem trabalhos pesados, eles também pagam menos. E ainda tem essa própria ideia, né, do capital humano. A ideia de que existe um mercado concorrencial de trabalho e que se você não se qualificar, você não vai ter um bom emprego. E aí o que a gente vê é que o caminho que a gente tem trilhado é justamente o oposto, né? Cada vez mais pessoas com acesso à qualificação, cada vez mais pessoas com acesso a universidades, né? Com a formação acadêmica, intelectual, etc e tal, e com empregos cada vez piores, né? Com cada vez menos salário, cada vez menos direitos. Por quê? Porque não interessa esse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento de capital humano ele é uma farsa. Ele é uma ideia para tentar criar um mecanismo na cabeça das pessoas de competitividade entre si e para naturalizar essa competitividade e aí alegar que as pessoas não se formaram bem o suficiente para poder pleitear empregos melhores. E aí você acaba tendo que fazer um processo de precarização da mão de obra, como o Baca está falando, né? Provavelmente no Japão, quem vai fazer o trabalho de peão de fábrica é imigrante, vai ser o indiano, vai ser o vietnamita, vai ser o brasileiro, vai ser o latino. Então você tem a criação de um processo hierárquico nessa escala de trabalho. Obrigado? Né? Então é lógico que se você tem acesso à educação e você consegue realmente se formar numa área e ter acesso a um... O camarada André falou, o Brasil tem uma classe dominante ranzinza, azeda, medíocre e cobiçosa que não deixa o país ir para frente. A questão, André, é que o país, para eles, já está indo para frente, entendeu? Brasil ir para frente não significa ir para frente para todo mundo. Esse ir para frente vai depender de qual classe a gente está falando que quer ir para frente, o que é ir para frente para essa classe. Então, essa classe dominante brasileira não é que ela é ranzinza, mesquinha, ela é malvada. Não, ela tá cumprindo seus interesses de classe. Ela não tá nem aí. E tipo, e é esperado que ela não esteja nem aí, né? Porque ela tá aí pros seus interesses, o resto que se foda. Então não é que ela não deixa o Brasil ir pra frente. Não, o Brasil pra elas está indo pra frente. Tá indo pra frente e tá indo forte pra frente. Só que, né, esse pra frente, pra eles, é um pra frente que beneficia meia dúzia de pessoas. Enquanto toda a esmagadora maioria da população brasileira está passando fome. É isso. Né, ter essa oportunidade de trabalhar num trabalho que ganhe mais e que seja um trabalho até mais confortável e algo que você gosta, é lógico que você não vai abrir mão disso para poder trabalhar numa fábrica, né? E aí o setor secundário da economia acaba colapsando, né? Falta gente para trabalhar, né? Falta gente para trabalhar nas fábricas no Japão, por exemplo, né? E como falta gente, as pessoas que trabalham têm que trabalhar em dobro, né? Então as cargas horárias acabam indo para 12, 14, 16 horas por dia, né? Como a gente vê no Japão, excesso de trabalho. Mas acho que esse excesso de trabalho não é só pela dimensão de falta de trabalhadores, né? É pela própria forma como a economia capitalista está dimensionada e condicionada, né? Não acho que seja só falta de trabalhador, não. Acho que não é isso, não. Fica cada vez mais difícil de se aposentar. Para com essa porra de projeto nacional de desenvolvimento. Para com isso. Tem gente iludida achando que tem um setor da burguesia brasileira interessado em desenvolver as forças produtivas. Sai dessa, pô. Sai dessa. Porque falta gente, então tem que manter as pessoas trabalhando por mais tempo. Você começa a ver idosos de 70, 80 anos tendo que trabalhar para conseguir se manter porque não tem aposentadoria, né? Porque não tem política de Estado para isso. Tudo isso acaba acarretando também numa baixa ali da taxa de natalidade, né? Porque as pessoas trabalham tanto também que elas nem têm tempo, muitas vezes, de cogitar em constituir uma família. É, tá o que eu falei então, ali atrás, acaba acarretando nesse cenário que a gente tem hoje no Japão, que é o que a gente sempre fala aqui. E a solução para tudo isso, que muitos países ocidentais já aderiram, né? E o Japão sofre pressão, inclusive. Olha, eu não saberia dizer se é uma questão cultural, né? Eu acho que é uma afirmação um pouco forte, mas sem dúvida é uma dimensão de como o trabalho opera no capitalismo. Isso vale tanto para a China, para o Japão, para a Coreia, para o Brasil, né? E essa dimensão ela é real em vários sentidos, em vários aspectos, né? Inclusive, para aderir a isso também seria abrir as fronteiras, né? Facilitar cada vez mais a entrada de estrangeiros para suprir a falta de mão de obra nas fábricas, né? Tem que ser estrangeiros de países pobres, né? Pessoas que sejam dispostas a trabalhar mais para ganhar menos. Né? Tem que ser pessoas que vêm de um país que ganham tão pouco que elas aceitem ganhar menos no Japão, né? Menos do que os salários de escritório no Japão, porque mesmo o salário de fábrica ainda é maior do que o dos países deles, né? Então você vê que isso é muito interessante, né? Que tipo, quando o capitalismo consegue erradicar a pobreza, né? Como é o caso do Japão, por exemplo. Não.
Pô, Baca, você fez um vídeo outro dia mostrando a cidade mais pobre do Japão, não sei o que lá. Como que o capitalismo erradicou a pobreza do Japão? Como isso, velho? Para. Eles começam a ter que importar a Viajou. pobreza de outros países, né, para suprir a falta de mão de obra, porque sempre precisa ter alguém que aceite trabalhar mais para ganhar menos, né? Tem que ter alguém que não seja capaz de colocar o filho numa universidade para o filho não virar engenheiro e continuar trabalhando em fábrica, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque esse é um tipo de problema que não tá nem no nosso horizonte, né? Aqui no Brasil, tá ligado? A gente é tão atrasado, né? Que a gente ainda não chegou nem no pico do capitalismo, né? No caso, a gente já consegue ver daqui, a gente vê a ascensão e a queda, né? Não é que a gente é atrasado, não. Essa ideia é uma ideia que é muito propagada num sentido de achar que o capitalismo brasileiro, a gente vive na merda porque o capitalismo brasileiro não se desenvolveu. É o contrário. Não é que o capitalismo brasileiro não se desenvolveu. O capitalismo brasileiro está funcionando a todo vapor. A forma de propriedade do plantation, o agronegócio, a financiarização é o capitalismo brasileiro dando certo. É o capitalismo brasileiro na sua posição marginal da luta de classes, na posição periférica desse sistema, dando certo. Funcionando a plenos pulmões, a todo vapor. Não tem a ver com isso, né? Da gente olhar meio que com certo distanciamento o Japão ou outros exemplos e falar, ó, lá tá dando certo, hein? Lá tá funcionando. Não é isso, né? Aqui tá dando certo. De novo, aqui a gente tem um capitalismo que, por isso que eu até discordo, né? Não é que eu discordo, mas eu acho que o título do vídeo ele é instigante nesse aspecto. O Brasil vai dar errado mesmo se der certo. A questão é que ele já dá certo, ele já funciona. As pessoas precisam entender isso. O Brasil está dando certo. O Brasil está funcionando. A questão é que esse funcionamento não serve a você, trabalhador e trabalhadora. Ele serve aos gerentes da burguesia, aos políticos. Ele serve à burguesia. Ele serve aos interesses da classe dominante. Dos latifundiários, dos empresários, dos banqueiros. Serve a isso. Você que é gerente de um escritório, tá fudido. Você que é peão, então, tá fudido vezes 2. É isso, ele tá dando certo. Mas a gente tem que sempre se perguntar, dar certo pra quem? Dar certo em nome do quê? Esses países, eles estão lá na frente, eles já ascenderam economicamente e agora eles já estão decaindo. E a gente ainda está aqui atrás, a gente nem chegou a ascender ainda, né? Mas a gente já sabe que mesmo se um dia a gente conseguir se industrializar e melhorar a distribuição de renda e investir no capital humano, ainda assim a gente já sabe o que nos espera. A gente sabe que lá na frente a gente vai decair de novo, né? Porque não tem a ver com investimento em capital humano, não tem a ver com política de Estado. Tem a ver pela forma como a sociedade está politicamente organizada. Enquanto a gente tiver o sistema capitalista, enquanto o sistema dominante na nossa nação, né? O sistema que domina as nossas relações de produção e, portanto, a nossa própria formação de relação social, essas crises, esses aprofundamentos vão sempre acontecer. E é claro, você vê, o Brasil está ensaiando uma desdolarização da economia com a China, com os BRICS. Olha o que isso já está causando de bafafá no ocidente capitalista. Nos Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Alemanha. Olha o bafafá, tá ligado? Só com isso. Agora você imagina socializar o meio de produção? Tá maluco. E isso nos leva a imaginar, né? Por que insistir nesse mesmo sistema, né? Hoje em dia a gente tem aí, que nem a China mesmo que eu falei, que é ele é um sistema, né, alternativo socialista. ao padrão global, né? Dá pra dizer. Socialista. Pode falar, Vaca. Socialista, essa palavra. Palavra com S. S de socialismo. Faz o S. Faz o S aí, faz o S. Faz o S. Dizer. E que vem tentando consertar, né, esses problemas aí desses países desenvolvidos que a gente tem hoje, né? Muito bom. Sistema alternativo com outro modo de produção, com outras relações dinâmicas de trabalho, com uma grande oferta de direitos sociais. Qual é o nome? O nome é Sistema Alternativo do Capitalismo que funciona... Não tem nome, né? O nome é Sistema Alternativo. Sociedade Alternativa. Se vai dar certo a gente não sabe, né? Lógico que é um processo de longo prazo, a gente tem que ver como é que vai ser o futuro, mas... Até agora, ó... Dá um pouco de agonia, né? Imaginar assim que o Brasil, ele tá tão atrasado, né? Mas que ainda que a gente se desenvolvesse, pelo menos se a gente se desenvolver nos moldes desses países desenvolvidos que a gente tem hoje, como o Japão, por exemplo, lá na frente a gente já consegue ver os problemas que a gente enfrentaria, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? O Japão, ele tá no futuro, né? E ele já enfrenta os problemas do futuro. São problemas que a gente ainda não consegue nem vislumbrar daqui, né? Porque a gente não chegou lá.
né? Mas Eu acho que não é a questão do Brasil estar ou não no futuro, né? Não é que o Japão está no futuro, como se o nosso desenvolvimento histórico fosse um desenvolvimento linear. Eu não concordo com essa ideia que a forma de propriedade se desenvolve a partir da historicidade da mesma, né? Como se as relações econômicas de produção fossem obra da consciência universal, fossem obras da história abstrata dos povos e blá blá blá. Não, não tem nada a ver com isso, não. O Japão está no presente, o Brasil está no presente, e eles enfrentam os problemas do presente. É isso, assim, cada um com a sua dimensão e sua particularidade do desenvolvimento do capitalista. Eu acho que é isso. isso não quer dizer que mesmo se desenvolvendo a gente não vá enfrentar problemas lá na frente, né? Mas é isso, mano. Eu acredito que... Lógico, né? Sempre falo isso, não sou nenhum especialista, não sou nenhum economista, nenhum especialista em geopolítica, nem em história, nem nada. Mas é evidente que não tem como a gente achar que uma má gestão do governo seja o único fator pelo Perfeito, tem razão. qual esses países ricos se tornaram o que são, né? Tem muita história envolvida, muita guerra envolvida, muita colonização, muita exploração envolvida. E lógico também essa questão da política de Estado, que aqui no Brasil não se perpetua por conta dessa política extremamente polarizada. Aí não. Mas a gente tem que seguir de alguma forma, né? E tentando sempre contornar as coisas para chegar no melhor lugar possível. Foi um Gimo nota 5, nota 4, nota 3, nota 3. Logo mais tô voltando. Foi ótimo, Japão, Baquinha, foi ótimo. Vou tentar gravar uns videozinhos por aqui. Boa, muito bom. Mano. É nóis. Boa, excelente. Excelente, né? Acho que a gente deu um papo legal. Vai, tá 3, nota 3. Mas é isso, né? A gente vai concentrando aos pouquinhos. Exatamente, é um Gimo zero açúcar. É um Gimo adoçado artificialmente.